Voltando aqui, vamos praticar. Então a gente tem sempre estar praticando, fazendo exercícios, para que a gente não se perca aí no caminho nesse entendimento sobre a legislação de criação dos Conselhos Regionais de Enfermagem e Conselho Federal de Enfermagem. Então o Conselho Regional de Enfermagem lá do Rio Grande do Sul foi uma questão aqui recente, né, do concurso 2018 bem recente. Ele vem trazer o seguinte: a Lei 5.905 de 73 não inclui na constituição da Receita do Conselho Federal de Enfermagem. Qual item que ele não inclui? A gente acabou de ler lá o artigo 10 da lei, que vem falar de que é composto a Receita do Conselho Federal de Enfermagem. Então, taxa de expedição de carteira profissional, sim ou não? Sim. A gente viu lá que 1/4 das taxas também são arrecadadas. Multas aplicadas pelo Conselho Regional, a gente também viu lá que 1/4 das multas arrecadadas pelo Conselho Regional são repassadas para o Conselho Federal. Anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais, sim. Subvenções extraoficiais de organismos estrangeiros, será? E doações ilegais. Então a gente viu lá que, de dentre as opções que foi dadas para a gente, a opção D é a que não contempla o artigo 10 da Lei 5.905. Então fique atento. Caminhando para cá, né, para a nossa parte mais expositiva, voltado para dentro dos artigos, a gente vai para o artigo 11. O artigo 11 vem dizer a seguinte letra da lei: os conselhos regionais serão instalados em suas respectivas sedes, com 5 a 21 membros e outros tantos suplentes, todos de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 de enfermeiro e 2/5 de profissionais das demais categorias do pessoal de enfermagem regulamentadas por lei. Ele vem dar a composição do plenário do Conselho Regional de Enfermagem. Ele vem dizer que pode ser composto, né, no percentual que pode ter dentro do plenário, e que ele deve ser composto por auxiliar, por técnicos e enfermeiros. No parágrafo único, ele diz que o número de membros dos conselhos regionais será sempre ímpar, e a sua fixação será feita pelo Conselho Federal em proporção ao número de profissionais inscritos. Então, a quantidade de profissionais inscritos naquela sede é que vai dizer a quantidade de conselheiros que irá gerir as ações do Conselho Regional daquele determinado estado. No nosso caso, do Ceará. O artigo 12 diz a seguinte informação: os membros dos conselhos regionais e respectivos suplentes serão eleitos por voto pessoal, secreto e obrigatório, em época determinada pelo Conselho Federal, em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim. Então, a cada 3 anos, o Conselho Federal de Enfermagem lança um edital chamando as eleições. E ele diz, inclusive, chama que a data da Assembleia se dará naquele dia. E, atualmente, as eleições do sistema é feita online. Você, de onde você está, você pode acessar o link e escolher a chapa de sua escolha para gerir por mais 3 anos o seu conselho de classe. Parágrafo 1º diz: para a eleição referida neste artigo, serão organizadas chapas separadas. Isso quer dizer o quê? Que terá uma chapa para os auxiliares e técnicos, que são os profissionais de nível médio, e uma chapa para os profissionais enfermeiros, que é o profissional de nível superior. Separadas, uma para enfermeiros, que eu acabei de falar, e outra para os demais profissionais de enfermagem, podendo votar em cada chapa, respectivamente, os profissionais referidos no artigo 11 da legislação. Então, se eu sou enfermeiro, eu voto em enfermeiro. Se eu sou técnico de enfermagem, eu voto em técnico de enfermagem. Se eu sou os dois, eu posso votar nas 2 chapas, tanto na chapa do quadro 2 e 3, que são os auxiliares e técnicos, quanto na chapa do quadro 1, que são os enfermeiros. Parágrafo 2º diz ao eleitor que, se em justa causa deixar de votar nas eleições referidas neste artigo, será aplicada pelo Conselho Regional multa em importância correspondente ao valor da anuidade. Então, aquele profissional que deixar de votar, ele pode ser penalizado com uma multa. Isso quem diz não sou eu, quem diz é a lei, Lei 5.905 de 1973. O artigo 13 vem dizer a seguinte informação: cada conselho regional
elegerá seu presidente, secretário, tesoureiro, admitida a criação de cargos de vice-presidente, segundo secretário, segundo tesoureiro, para os conselhos com mais de 12 membros. No artigo 14, o mandato dos membros dos conselhos regionais será honorífico e terá duração de 3 anos, garantida aí, admitida, uma reeleição. O que é mandato honorífico? Significa dizer que os conselheiros não recebem salários para o exercício da função de conselheiro, que o mandato é de 3 anos e que admite-se uma reeleição, como os demais ordenamentos que nós temos hoje em vigor no nosso país. Aí a gente vem para o artigo 15, que ele é fundamental que todo profissional da enfermagem saiba identificar o que é de competência, o que é de atribuição do seu conselho regional. Nós já vimos que nossa instância federal, nosso Conselho Federal tem atribuições mais elevadas, de caráter mais para fins de homologação, para fins de instrução normativa e tantas outras sinalizações. Agora nós vamos para o que compete ao Conselho Regional, aquele que está fixado em cada estado da federação e no Distrito Federal. Então o artigo 15 diz que deliberar sobre a inscrição no Conselho e seu cancelamento. Se você é profissional da enfermagem, terminou o curso agora, para você ser um profissional regulamentado, você tem que comparecer à sede do Conselho para expedir a sua carteira de identificação profissional, a sua CIP. Da mesma forma se você deixar de ser profissional, você precisa comparecer à sede do Conselho para pedir o cancelamento e dizer que você não mais exercerá a função de enfermagem. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. O Corém não tem bola de cristal para saber que se você deixou de exercer a profissão, você não está mais exercendo a profissão. O Corém precisa que você se direcione até a sede e diga: eu não estou mais exercendo a profissão. Para que isso, Ana Paula? Porque neste momento que você toma essa providência, o Conselho deixará de enviar para a sua casa o tributo anual. Então, o que acontece muito hoje dentro dos conselhos? O profissional vai lá, faz a sua inscrição, não está atuando, recebe a carteira e fica vários anos sem pagar o tributo federal. Daqui a pouco ele é notificado, tem seu nome escrito na dívida ativa, ou pode sofrer até uma ação de execução fiscal ou um processo ético por inadimplência e exercício irregular. Aí ele vai dizer a seguinte informação: mas eu não estava exercendo. Então, se você não está exercendo, você precisa ir até o Conselho e informar que não está exercendo a profissão. Do mesmo modo se você resolver voltar a trabalhar. Então, você vai de novo lá dizer que você está entrando novamente na ativa, para que nós saibamos e para que você não seja surpreendido com uma fiscalização e não esteja regular na profissão, regular no exercício profissional. Então, é uma das funções finalística do Conselho Regional de Enfermagem, é a expedição do número de inscrição e da carteira profissional. Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observar das diretrizes gerais do Conselho, é a função nata. O exercício da disciplina, como a gente viu aqui anteriormente, o exercício da fiscalização, que é feita através do fiscal. Quem é o fiscal? É o agente público imbuído do poder de polícia administrativo que fiscaliza todas as instituições de saúde vinculadas ao regional e que pode, inclusive, restringir o seu exercício profissional, lhe autuar caso você esteja irregular, caso você esteja com a carteira vencida, caso você não seja um profissional da enfermagem e esteja executando as atividades de competência privativa da enfermagem, caso você esteja trabalhando no exercício irregular por inadimplência. Então, essa parte de fiscalização, ela é a atividade finalística do Conselho Regional de Enfermagem. São os fiscais, os agentes públicos que têm a função de fazer essa fiscalização. Além dos fiscais, todo conselheiro eleito para um mandato também tem como nata a função de fiscalizar o exercício profissional. Conhecer e decidir sobre assuntos
que fazem referência à ética profissional, inclusive impondo penalidades. É uma função do Conselho. Além disso, a gente precisa elaborar a proposta orçamentária anual. Lembra que eu falei para vocês, enquanto administração pública, enquanto autarquia federal, né, fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, o sistema COFINS precisa elaborar a proposta orçamentária anual. E precisa ter também um regimento interno e submetê-lo à aprovação do Conselho Federal. O Conselho também vai aqui expedir a carteira profissional, que a gente acabou de falar, junto com esse artigo 1º, que é deliberar e fazer a expedição de carteiras. O Conselho precisa zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam. Então eu falo muito, quem me conhece sabe que eu falo muito do inciso 8 do artigo 15 da Lei 5.905, porque nós precisamos estar vigilantes para posturas inadequadas que desqualificam a nossa profissão. Então, é a nossa competência, é a nossa atribuição enquanto Conselho também zelar pelo bom conceito da profissão e das pessoas que exercem a profissão. Nós também temos várias outras competências, como publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação de profissionais registrados, propor ao Conselho Federal medidas que visem a melhoria do exercício profissional, fixar o valor da anuidade, abre parênteses, sempre fale, tributo federal obrigatório, sempre. A anuidade do Conselho Regional de Enfermagem, ela não é uma filiação voluntária, assim como você paga o seu sindicato, ou como você paga uma associação, uma sociedade de especialista. A anuidade do Conselho Regional de Enfermagem, aquele boleto que você recebe na sua casa, ele é um tributo federal obrigatório, inclusive regidos por leis tributárias nacionais. Então fiquem atentos para essa informação. Além de apresentar a prestação de contas, todo o dinheiro que entra, ele tem que ser prestado conta. Além disso, hoje existe a vinculação de todo e qualquer centavo que sai do Conselho está devidamente prestado contas na LAI, na Lei de Acesso à Informação. Então, todo o Conselho vai ter uma abazinha no seu site que vai ter um nomezinho chamado Transparência. Isso significa dizer que, enquanto administração pública, ele precisa cumprir o princípio da publicidade das ações. Então, ele precisa divulgar para onde está indo o dinheiro e de que forma está sendo aplicado. É função também eleger a diretoria, né, e os seus delegados eleitos para o Conselho Federal. Quem é a diretoria do Conselho Regional de Enfermagem? O plenário do COREM, hoje aqui no estado do Ceará, composto, né, por vários membros, se reúne e decide eleger a diretoria. A diretoria é o presidente, o vice e o financeiro, o tesoureiro, que compõe a diretoria. Então é função do Conselho Regional de Enfermagem eleger a sua diretoria, as pessoas que estarão diariamente conduzindo os trabalhos do regional, além de exercer as demais atribuições da profissão. Então fiquem atentos, né? Vamos aqui para o nosso próximo slide, nossa próxima laudazinha, que vem tratar aqui especificamente do artigo 16. Como lá atrás a gente percebeu que 1/4 de tudo que é arrecadado, de taxa de expedição de carteira, de taxa de multas, de taxa de anuidade, doações ilegais, subvenções oficiais, de empresas e entidades, né, que a gente precisa verificar, entra 1/4 para o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, restou para o Conselho Regional de Enfermagem 3/4. Então o restante fica dentro do Conselho Regional para suprir as demandas, as despesas que o regional tem enquanto autarquia federal, para pagamento de folha de servidor, para pagamento de fornecedor e tantas outras dívidas, tantas outras contas, perdão, que o Conselho precisa pagar para manter as atividades a todo vapor. No artigo 17, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais deverão reunir-se pelo menos uma vez mensalmente. Então, nós precisamos fazer uma reunião ordinária de plenário pelo menos uma vez ao mês, onde se delibera todos os assuntos pertinentes da profissão e pode-se, inclusive, trazer um profissional que esteja respondendo a processo ético para julgamento
nesse momento de reunião ordinária de plenário. No parágrafo único, ele diz que o conselheiro que faltar durante o ano, sem licença prévia do respectivo conselho, a 5 reuniões, ele perderá o mandato. Então, a gente contabiliza, porque você bota o nome em um determinado local para construir uma determinadas ações e construir objetivos concretos, você precisa garantir ali a sua presença. Dentro dos conselhos não é diferente. Vamos praticar? Vamos aqui com a gente bem rapidinho. Então, de acordo com a Lei 5.905 de 73, os membros dos conselhos regionais de enfermagem e seus respectivos suplentes são escolhidos através de quê? De concurso público, de contratação, de processo seletivo, de indicação? Não. A gente viu que a letra D é a nossa questão aqui correta. A eleição é por voto pessoal, secreto e obrigatório. Vimos também que o profissional que não vota, ele está suscetível a receber uma penalidade, que é o pagamento de uma multa por não ter participado do processo eleitoral. O artigo 18 diz a seguinte informação: aos infratores do Código de Ética ou Código de Deontologia da Enfermagem poderão aplicar-se as seguintes penalidades: a advertência verbal, que nada mais é do que um carão. Já ouviu falar do carão? Pois é, advertência verbal. Se você cometeu uma infração, você vai ser, depois do rito processual, do processo ético interno, você poderá ser penalizado com advertência verbal, e significa dizer que você vai ser convocado à presença do presidente para ser advertido verbalmente. A multa, que é aquela que mexe no seu bolso, quem vai dizer isso vai ser o seu conselheiro relator, aquele que relatou o seu processo. A censura, que é uma publicação no Diário Oficial da União e em outros jornais, da penalidade de censura, dizendo que o conselho está lhe censurando por ter infringido determinado artigo do Código de Ética. A suspensão do exercício profissional, que hoje, pela nossa nova resolução, pode ser de até 90 dias, o Corinthians suspende até 90 dias, e se você for servidor público e tiver mais de 90 dias de falta injustificada, você também poderá responder o processo administrativo e perder a sua vaga no concurso público. E a cassação, o poder de polícia administrativa esculpida na legislação 5.905 de 73, garante ao Conselho Federal de Enfermagem, que nesse caso é o Conselho Federal de Enfermagem, o regional não tem a competência de cassar, ele apenas indica o processo para o federal, de cassar o direito daquele profissional que infringiu o Código de Ética e que trouxe um dano para o paciente, que pode ter sido a morte ou a debilidade permanente. Na maioria dos casos, a cassação se dá porque o profissional da enfermagem causou um dano letal e irreversível para o seu paciente. Então, o parágrafo 1º diz: as penas referidas no inciso 1, 2, 3 e 4 desse artigo são de alçada do Conselho Regional. E a do 5, que é a cassação, é de competência do Conselho Federal de Enfermagem. No parágrafo 2º diz que o valor das multas, bem como as infrações que implicam nas diferentes penalidades, serão disciplinados pelo regimento do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Então, vamos caminhando aqui para o nosso artigo 19. Vamos praticar um pouquinho antes do artigo 19. A questão vem bem bonitinha, trazendo a seguinte informação: as penalidades a serem impostas pelo Conselho Regional e Conselho Federal de Enfermagem, conforme o que determina o artigo 18 da Lei 5.905 de 73, são as seguintes por ordem de gravidade. A advertência escrita. Existe advertência escrita? Não, a gente já viu que é advertência verbal. Eu falei para vocês, inclusive, que era um carão, lembra disso. Então, a gente já pode eliminar o item A. O item B vem dizer advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional. Será? Vamos para C. Multa, suspensão do exercício profissional e cassação. O item C está incompleto, porque antes da multa a gente tem aqui ainda a advertência verbal e a censura. E o item D vem dizer advertência verbal, multa e cassação. Então, o item mais correto dessa questão é trazendo aqui as 5 penalidades que o sistema pode aplicar para o profissional que infringiu o artigo: a advertência verbal, a multa, a censura, a suspensão e ou a cassação do exercício profissional. Fiquem atentos, não se enganem. E façam a observação: a cassação ela é de competência do Conselho Federal de Enfermagem.
como é o Conselho Federal de Enfermagem, que te garante o exercício, também é o Conselho Federal de Enfermagem que pode cassar o seu direito ao exercício. O artigo 19 diz que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais terão tabela própria de pessoal, cujo regime será da consolidação das leis trabalhistas. No Brasil, aqui a gente tem uma observação. Apenas 2 conselhos regionais, por decisão judicial, têm um regime de trabalho, um regime jurídico diferenciado. O estado do Ceará, por isso que eu estou falando isso para vocês, e o estado de Roraima. Os servidores, eles são concursados e regidos pela Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Por uma ação judicial que se teve nesses 2 estados, os profissionais nesses 2 estados, né, eles desempenham as atividades sem ser pela vinculação da CLT. Mas isso só acontece no Ceará e no Roraima. E o artigo 20, nosso último artigo da legislação, vem dizer: a responsabilidade pela gestão administrativa e financeira dos conselhos caberá aos respectivos diretores. Então, a diretoria é responsável pela gestão administrativa e financeira. O presidente, o vice e o tesoureiro são responsáveis pela gestão administrativa e financeira, podendo inclusive responder caso ele venha cometer abusos no exercício da sua função. Então a gente tem aqui a assinatura do presidente e o diazinho da publicação ainda no Diário Oficial da União, 13 de julho de 1973. Fiquem atentos, o Prepara a Enfermagem nasceu para isso, para te capacitar enquanto profissional da enfermagem para compreender qual é o papel do teu conselho, qual é o papel do teu sindicato e qual é o papel da associação. Além de estudar com você diariamente aqui as principais resoluções, as principais decisões e as principais leis que regem a nossa profissão da enfermagem. Então fiquem com Deus e não perca a nossa próxima aula. Um abraço!